E hoje, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, te convidamos para uma reflexão sobre a importância de olhar e cuidar da infância negra. Eu conversei com mãe e filha que viveram momentos difíceis diante do racismo na escola. Mariana, de 8 anos, encontrou um refúgio na literatura. O colorido da infância que sempre deveria ser sinônimo de leveza. O afeto caminha de mãos dadas com as mudanças que vieram com o tempo. Como minha mãe teve 10 filhos e as idades são todas muito próximas, todo mundo conviveu ali junto. Então era um povoamento de crianças na minha casa. E chega um momento na minha infância que a gente não tinha onde morar e a gente precisou, meu pai ergueu um barracão dentro do lixão de Campina Grande e fomos morar dentro desse lixão. Naquele momento, a minha infância ali se reduzia ao lixo. Mariana hoje, graças a Deus, ela nasce dentro de uma casa, de uma família estruturada, onde ela não precisou passar por aquilo que eu passei. Minha infância é muito diferente da minha mãe. E ela é essa menina meiga, cativante, estudiosa, traz muita sensibilidade no jeito de falar, no jeito de lidar com outras crianças. Mas nem o amor de mãe é capaz de proteger crianças como Mariana de uma das violências mais antigas do nosso país. Era bullying racista. As crianças eram pequenas, eram da sala dela, mas implicavam demais com Mariana por causa do cabelo de Mariana. E eu fiquei sabendo disso já depois de algum tempo. Depois, já que ela já estava em sofrência. Quando eu percebi que era por causa do cabelo, que era uma questão de racismo, não aceitar que Mariana tinha os seus cachinhos, né? Tinha os seus cabelos diferentes das outras crianças. E aí a gente começou a agir, conversamos novamente com a escola, buscando melhoria, mas chegou a um ponto de que a gente não conseguiu mais manter essa relação na escola, porque não estava melhorando e a minha filha estava entrando num processo de muita dificuldade de relacionamento dentro da escola e não queria mais estar ali convivendo. Eu ficava muito triste, eu ficava quieta, sentada. Aí eu não sabia dizer. Antes também eu gostava mais de cabelo liso. Tudo aconteceu aos 6 anos de Mariana. Casos assim são comuns entre crianças negras. Um levantamento de 2023 mostra que os brasileiros colocam a escola no topo da lista de ambientes onde sofreram racismo. A criança ela já vai crescer com muitos traumas, né? E o trauma leva a doenças. Então, depressão, crise de ansiedade. Então, a gente precisa falar sobre a saúde mental da criança negra, né? Porque todas essas microviolências que ela vai passando na escola vai afetando o cérebro dela com esse estresse tóxico. O racismo é um problema político, social, e a gente precisa combater desde a escola. Aqui no Brasil, desde 2003, nós temos a Lei 10.639, que determina o estudo da história afro-brasileira nas escolas. Conteúdos importantíssimos, e a ausência deles causa lacunas dolorosas para famílias inteiras. Quando a gente pensa em racismo, a gente às vezes não acredita que isso acontece, de fato, perto de nós, dentro da nossa casa, ali no nosso bairro, que isso pode acontecer dentro de uma escola. Imagina uma escola infantil, uma escola para criança. Então, é preciso, o tema do racismo, ele precisa ser debatido, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser provocado desde as séries iniciais. É preciso motivar esse debate através da literatura, através da música, através da ciência. É preciso convidar pessoas para ir à escola conversar. É preciso, acima de tudo, olhar para a história das crianças. Quando nomeamos a dor, ela se transforma em história. Esta é a primeira página do livro Infanto-Juvenil E Se Eu Chorar?, escrito pela Mariana e pela Patrícia, depois dessa vivência de bullying, de racismo e também do processo terapêutico. Esse livro surgiu e eu quero saber como foi colocar as dores em palavras e transformar tudo isso em literatura. O título do livro nasce no dia que Mariana teve alta. Quando Mariana teve alta, do acompanhamento médico, no estacionamento, ela chega para mim e diz: mamãe, e se eu chorar?
e se eu chorar novamente? Ou seja, ela perguntando se eu viver isso novamente. Então, o livro fala sobre abrir portas. Toda vez que a gente tem uma dor, a gente precisa entender a história dessa dor. Foi isso que eu fiz com Mariana, eu tinha que entender aquela história. Mariana fez acompanhamento médico para entender a fundo qual era a sua dor. Então, quando a gente abriu a porta de cada dor que Mariana estava sentindo, a gente podia ajudar ela melhor. Então, eu digo isso no livro, junto com Mariana. Se você chorar novamente, é hora de abrir novas portas. O livro ele tem ilustrações feitas pela própria Mariana, que no período de terapia que ela passou, o desenho ajudou muito Mariana a conversar, a colocar para fora seus sentimentos. Temos aqui a Xoxô. Ela representa uma nuvenzinha de lágrima, vontade de chorar. Esse daqui é o Treme-Treme, ele representa a vontade de bater. Esse daqui é o Guito. Ele representa uma guitarra. Como assim uma guitarra? É porque ele grita muito, é vontade de gritar. Esse daqui é o Choto, vontade de chutar. E esse daqui, o último, é o Monte, vontade de morder. Tá tudo, ó, pra fora. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, criou este ano uma cartilha com dicas para uma educação antirracista desde a primeira infância. São 7 passos, como a importância de conversar desde cedo sobre a diversidade e o respeito. O documento diz ainda que é importante oferecer referências, dar exemplo, não tolerar discriminações, valorizar a autoestima negra e empoderar as crianças. Incentivar aquela criança a assistir desenhos que tenham protagonismo negro, livros de histórias infantis que tenham essa representatividade negra. Acho que é um trabalho conjunto, né? Tem um provérbio africano que diz: é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Então, acho que é isso, não é só na escola, também em casa, sempre fortalecendo para que essa criança se empodere. Na escola em que está agora, Mariana e seus colegas vêm tendo aulas sobre a história da população negra. A dor ainda está aqui, mas a família abriu espaço para diálogos necessários. Afirmando, né, a beleza de Mariana, a gente foi afirmando, valorando, né, a sua cor, o seu cabelo, a sua história, né? Então eu gosto muito de contar a história de Mariana, para que ela entenda o quanto ela é importante, o quanto a história dela é potente. Agora eu aceitei meu cabelo cacheado. Olha, agora mesmo eu me sinto mais livre, mais feliz, mais alegre. Eu também estou com vontade de chorar. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas no fim da reportagem, quando ela estava falando sobre como ela se sente agora, eu disse a frase: eu tô com vontade de chorar, escapou, porque a repórter também é gente, a apresentadora também é gente, e a gente sente, e eu me vi muito em Mariana. Estou um pouco emocionada agora, porque a história do racismo na infância é uma história que atravessa a maior parte das pessoas negras do nosso país. Essas dores que a gente vem trazendo desde a infância, vai entendendo como lidar ao longo do tempo. Como vocês viram, a psicóloga falou que muitas vezes isso desenvolve diferentes adoecimentos, depressão, ansiedade. É a prova de que o racismo é um problema tão subjetivo, né, para além de social, é um problema emocional também que afeta essa população de diferentes formas. Mas o que eu achei mais potente na história de Mariana e de Patrícia é a forma como elas encontraram para lidar com esse racismo. Estamos num tempo onde as crianças negras podem ter suporte emocional, inclusive. E fazendo o que foi feito ao longo de toda a história, elas recorreram à literatura. Porque o Dia da Consciência Negra é um dia de resistência, e essa resistência no Brasil aconteceu através da literatura, da cultura, da música, da dança. Então a gente trouxe essa reflexão para que a infância negra seja um ponto de partida, um
porque pensando essas crianças, o futuro dessas crianças, articulando formas de uma educação antirracista, nós podemos, aos poucos, transformar a realidade. Eu não sei se eu e você estaremos